Olá, boa tarde. Atualmente, o Brasil é o quinto país com maior número de vítimas no trânsito, atrás apenas de Índia, China, Estados Unidos e Rússia. E o vilão dessa história chama-se motorista alcoolizado. A Câmara dos Deputados quer mais rigor nas punições para tentar frear o índice de tragédias no trânsito. A lei seca é o tema jurídico de hoje, que está começando agora. A lei seca, promulgada em 2008, tinha o claro objetivo de reduzir os acidentes provocados por motoristas embriagados. Agora, a Câmara dos Deputados aprovou projeto que amplia a possibilidade de provas contra o condutor alcoolizado. Para discutir sobre o assunto, convidamos o professor do curso de Direito da Facisa, Álvaro Gadelha, e o policial rodoviário federal, Cat Jefferson. Boa tarde, senhores. Obrigada por terem aceito o nosso convite. E sejam bem-vindos ao tema jurídico. Professor Álvaro, o projeto prevê uma ampliação da multa aplicada a quem for pego dirigindo embriagado. Mexer no bolso vai surtir um efeito? Boa tarde, Carla. Boa tarde, amigo Cat. Em primeiro lugar, eu gostaria de expressar a nossa satisfação em voltar ao tema jurídico. Esperamos sair daqui não com o tema lei seca, mas sair de alguma maneira embebido de alguma vantagem em termos de conhecimentos, porque com certeza, pelo menos da parte do nosso colega Cat, nós teremos do que posteriormente conversarmos, comentarmos e aplaudir. Mas dizer que o que mais dói a quem diga, e esse adágio popular é bastante conhecido, no órgão do ser humano que é mais vulnerável, é o bolso. E por que o bolso? Porque, evidentemente, é ele que controla todos os outros. Eu diria que a imposição de uma multa, de uma pena pecuniária maior, é importante. Não posso aqui desprezar que também entendo que privar a liberdade, concomitantemente, também é. Agora, a princípio, testar, motivar o cidadão a se ver na obrigação de pagar algo que realmente venha repercutir no seu dia a dia, acredito que seja uma forma de inibir, de coibir, de fazer com que ele pense duas vezes quando vier a expor a sociedade ao risco, a um dano em potencial que é dirigir embriagado. Outra mudança é para não restringir a punição aos motoristas que misturam álcool e direção. Quem dirigir após ingerir, por exemplo, um medicamento que venha a comprometer a capacidade psicomotora, também poderia estar em desacordo com a lei. Como é que vai ser controlar essa infração específica? Particularmente, eu entendo que o Brasil tem ótimas leis e nós as aplicamos no tribunal diariamente. Quando nós colocamos o artigo 28 da Lei de Entorpecentes, não é? Do Código Brasileiro de Trânsito, que qualquer um dependente de psicotrópico, de droga, de qualquer natureza, é considerado usuário e, consequentemente, será punido, não preso, mas será punido, é uma forma de, alguma maneira, se fiscalizar além da droga especificamente estabelecida, mas outras hipóteses de alguém ficar fora de si. Levando para a questão da lei seca, não é apenas o álcool que vai estabelecer a perda, ou pelo menos a diminuição dos sentidos ou dos reflexos de alguém que estará conduzindo o veículo. Então não seria lógico restringir ao ponto de dizer apenas o álcool causa aquela consequência. Então, se você me pergunta como foi colocado e como fiscalizar, eu entendo que a fiscalização não é uma questão apenas de polícia. A fiscalização parte da casa, da mãe, do pai, de nós que estamos fiscalizando os filhos. Por que não dizer nos fiscalizando? Eu dizia, por que é que eu vou sair e convidar um casal amigo para ir para um restaurante sabendo que vou beber, premeditando um crime, quando eu poderia já articular que ali
eu não poderei beber, ou então não irei de carro, ou ter uma terceira via, meu carro estará à disposição de quem não irá beber. Então essa fiscalização é um todo, e não apenas uma função do policial. A gente pode dizer então, policial, que é uma questão cultural? Na verdade, como o professor Álvaro salientou, a questão ela é sistêmica. Você, numa sociedade complexa na qual vivemos, os problemas eles perpassam múltiplos segmentos da vida social. Então, o tratamento deles também tem que ser com estratégias que abarquem toda essa complexidade. E muito bem colocado pelo professor a questão da família, porque a participação da sociedade é fundamental para que esse problema seja resolvido, que essa questão cultural seja superada. Então, nós temos que ter a participação da comunidade desde o seu núcleo mais basilar e celular, que é a família, passando por instituições religiosas, instituições de ensino, órgãos de comunicação, como é o caso que está acontecendo aqui, e, obviamente, o próprio Estado, através de políticas públicas que venham a reforçar todo esse arcabouço de ações. Agora, policial, a gente tem a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia estima que os acidentes de trânsito consomem quase 2% do PIB brasileiro, cerca de 30 bilhões de reais por ano. E será que já não passou da hora da gente ter o cuidado de tratar esse tema como uma epidemia mesmo no país? Não, ainda dentro dessa temática da questão contextualizada, da complexidade, não seria só uma questão de saúde pública, não só uma epidemia, é uma questão de segurança pública. É uma questão de uma intervenção enérgica por parte do Legislativo, por parte do Judiciário, uma construção jurisprudencial que venha realmente a punir com rigor os infratores. E, principalmente, estratégias dos órgãos, dos poderes executivos das três esferas, estados, municípios e da União, no sentido de implementar políticas de prevenção, de educação e de repressão para que esses números sejam controlados. E, mais uma vez, reforçando, até porque a nossa Constituição, lá no artigo 144, diz que é dever de todos, a segurança pública é dever de todos. Então, nós temos que ter todo o engajamento social além do Estado. Segurança pública não é um caso apenas não é uma problemática apenas estatal, é uma problemática da sociedade, e ela deve estar engajada também para que esse problema seja solucionado. Então, um arcabouço de ações para que nos vários âmbitos que esse problema perpasse, ele possa ser combatido. Está faltando engajamento da sociedade paraibana, que está aí no ranking liderando acidentes de trânsito por motivos de álcool? Infelizmente, o condutor paraibano é o 8º em termos de imprudência. Então, realmente, isso demonstra que o nosso condutor ele está precisando passar por um processo educativo, num processo de prevenção e um processo repressivo para que esses números sejam revertidos. Professor, a nova lei prevê que o vídeo e prova testemunhal podem ser aceitos para comprovar a conduta ilegal de dirigir alcoolizado. Qual é a sua avaliação sobre essa proposta? Me permita, Carla, de antemão, colocar a importância do que foi dito aqui por Kete em relação a provocar a família, provocar a célula máter, fazer com que a família divida, compartilhe esse problema com o Estado, porque me parece que é uma benevolência muito grande se dizer cabe ao Estado. Não, não cabe ao Estado. E o que é o Estado? O Estado parte da família. Eu quero fazer esse registro que é muito importante. Mas quando você toca no aspecto prova, que é exatamente como se provar, eu diria que existe uma falha, eu que falei inicialmente na posição que entendo que as leis brasileiras gozam, desfrutam, muito bem colocadas do ponto de vista técnico, mas existe uma falha muito grande na atual. Permitir que o motorista embriagado, ele opte se ele quer ou não se submeter a um exame de sangue ou etilômetro, bafômetro, para se saber qual é o grau de sangue que ele tem e, consequentemente, ter a materialidade do crime. É uma opção que eu vejo absolutamente inócua e indevida. Com o advento da nova lei, que se Deus quiser ela virá, nós acabaremos esse problema. Por quê? Porque seria olhar para trás e impedir que um policial que estudou, que se dedicou, que passou em um concurso, que merece todo o nosso respeito, que chegou ali e flagrou o cidadão
em situação absolutamente inadequada de conduzir um veículo, colocando em risco toda a coletividade, não surta nenhum efeito técnico como prova. Por quê? Porque ele não submeteu um bafômetro. Então, penso que essa lei vem corrigir algo que no seu nascedouro já foi considerado errado. E aí sim, aquilo que nasce errado, consequentemente, não dará bons frutos. A gente vai fazer um intervalo e no próximo bloco você confere quais são as outras propostas de punição para quem insistir em dirigir alcoolizado. É um minuto só. De volta com o programa Tema Jurídico, que hoje está discutindo sobre lei seca no Brasil. Para conversar conosco, convidamos o professor de Direito da Facisa, Álvaro Gadelha, e o policial rodoviário federal, Ketty Jefferson. Professor, na Espanha, quem dirige com taxa de álcool acima do permitido no sangue perde a habilitação por até 4 anos. Uma alternativa nessa perspectiva daria certo no Brasil? Na verdade, no Brasil, nós temos um código de trânsito e também eu o incluo dentre aquelas normas que foram criadas para melhorar. Diria de forma contundente que melhorou. A prova disso é que quando você coloca a Espanha, o Brasil que está crescendo em todas as áreas, sobretudo a área econômica, mas na área jurídica também, já prevê no nosso artigo 293 que alguém que venha praticar outros delitos, além da embriaguez, como homicídio culposo, lesão corporal culposa, enfim, os delitos que estão enquadrados no Código de Trânsito, possam perder ou suspender a possibilidade de ser habilitado durante o período de 2 meses a 5 anos. Então, nós temos uma variável muito grande em relação à inabilitação ou perda da habilitação. Bem, se você disser, Álvaro, isso resolve, é como eu te falei, se nós passarmos por uma estrutura que precisa ser reformulada, basilar, uma estrutura onde a comunidade venha a apoiar, um reaparelhamento do próprio Poder Judiciário, do Ministério Público, por que não, da própria polícia, e enquadrarmos dentro do que nós temos, do que nós dispomos do ponto de vista legal, eu não tenho dúvida de que nós teremos um efeito bem maior. Mas já existe, e posso dizer que se você acompanhar os julgados do nosso Estado, nesse sentido, nós já temos um reflexo bem salutar. Professor, tem algumas entidades brasileiras que propõem que o motorista alcoolizado responda por crime doloso, com 5 a 9 anos de reclusão. Prender é também uma alternativa? Acredito que prender é uma alternativa viável. De antemão, coloco logo isso. Por outro lado, a nossa lei também prevê, aí o nosso Código Penal, o dolo eventual. E o que é o dolo eventual? É você assumir o risco de chegar àquele resultado. Você não quer pegar seu carro e matar alguém. Mas será que quando você está se embriagando, sabedor que depois vai dirigir, você não está assumindo um risco? E que o pior, Carla e meu amigo Jeff, é que não vai ser para a gente. Isso vai ser, além de quem está dirigindo, vai ser para a população, que é um crime em potencial. Então, esse dolo eventual, ele naturalmente existe e muitas vezes, em inúmeros casos, nós temos a forma de punir não levada para o crime culposo dentro do Código de Trânsito, mas levado para o Código Penal pelo dolo eventual. Policial Ketty, o senhor percebe no dia a dia, nas estradas, uma certa descrença do motorista de que há um real risco com a vida dele próprio e com as demais pessoas? Na verdade, o condutor brasileiro ele tem uma tendência a contemporizar e a tornar cômico, professor, as situações ligadas ao consumo de álcool, né? Então, são tomadas como situações engraçadas, como situações cômicas, e isso gera uma banalização. O que a gente pode perceber, Carla, durante 10 anos trabalhando na atividade fim, na fiscalização do trânsito, e que vai ao encontro do que o professor Álvaro estava colocando, é que existem 3 tipos de condutor. Três tipos de infratores, perdão. Nós temos um infrator eventual,
que é aquele cidadão que, por alguma circunstância festiva, ele consome álcool. Obviamente, ele vai ter um comprometimento das suas reações psicomotoras, mas ele não associa a essa conduta uma condução veicular agressiva e intencional. No segundo grupo, nós vamos ter os condutores contumazes, que são pessoas que padecem de sociopatia. Elas têm uma aversão e um desrespeito à sociedade e às normas sociais. Esse condutor, além da perda psicomotora, ele vai apresentar uma condução veicular agressiva e intencional, que, creio, vai se encaixar dentro do dolo eventual. E nós temos um terceiro grupo de infratores que nenhuma legislação dá um suporte a eles, que são os alcoólatras que padecem de alcoolismo crônico, as pessoas que padecem de alcoolismo crônico. Não existe nenhuma lei, nenhum projeto que trate especificamente desse tipo de condutor, que acontece. Aqui no município de Campina Grande mesmo, eu já flagrei a mesma pessoa 2 vezes e ela foi flagrada uma terceira por um outro colega. Então a gente percebe que é um caso de saúde pública, uma pessoa que precisa de um tratamento médico-terápico, que é um caso à parte. Eu creio que essa sensação de impunidade, essa banalização, esse efeito cômico terá fim a partir do momento que o legislador tratar cada uma dessas categorias de infratores de uma forma adequada, aplicando a cada um as penas devidas e a gradação devida. Qual é a categoria mais comum nas estradas paraibanas? Na verdade, a categoria mais comum, para justamente reforçar tudo que está sendo dito aqui, é justamente o infrator eventual. Aquele cidadão que eventualmente consumiu álcool, ele não tem uma postura agressiva. Infelizmente, aqueles poucos que se enquadram dentro de uma categoria de infratores contumazes são os que causam as maiores tragédias e o maior número de mortes e feridos no trânsito. Qual é o limite atual em relação à quantidade de álcool permitida no sangue? Bem, a legislação atual, a Lei 9.503/97, que é o CTB, que foi alterada pela 11.705, e que é aplicada, combinada com outras normas administrativas, que o decreto 6.488 e a resolução 206 do CONTRAN, ele estatui que o limite para que você não seja nem penalizado administrativamente, nem penalmente, é de 0,1 miligramas de álcool por litro de ar alveolar expelido. Isso para o exame com etilômetro. Para o exame de sangue, seria 0,2 decigramas de álcool por litro de sangue. Traduzindo isso em copo de cerveja ou de uísque? Muitas pessoas perguntam isso, professor, a questão, mas quantos copos são? Eu não posso precisar, Carla, porque nós temos a questão do metabolismo, isso é muito pessoal. Um indivíduo que ele tem o hábito de beber com regularidade, ele vai apresentar um determinado grau de absorção do álcool. E aquele indivíduo que não tem o hábito de beber, então ele vai apresentar uma concentração diferenciada. Então, a gente não recomenda, inclusive, que seja feita assim uma medicina. Não, se eu tomar só 2 copinhos, vai resolver, não vou ter problema. Até porque tem uma coisa curiosa, porque todas as pessoas que são abordadas têm um número cabalístico. Eles dizem, eu só tomei 2. Eu não sei porquê, mas geralmente diz isso. Talvez são 2. São 2. Ou talvez porque ele acha que 3 é demais, ou porque ele acha que dizer que só uma seria pouco demais, né? Então, geralmente, eles dizem 2. Então, a gente não recomenda arriscar, dirigiu não beba, e é a recomendação mais responsável e viável. A pergunta foi exatamente por isso, porque há uma certa banalização. Eu tomei só um copo e tá tranquilo, posso ir. Não é bem assim. O senhor diria que a gente não avançou da lei anterior até a de 2008? É com tristeza que eu digo que nós tivemos um retrocesso. Infelizmente, nós tivemos um retrocesso e as estatísticas estão aí para comprovar isso. Né? A partir do momento de que, numa legislação anterior, se eu encontrasse um copo de bebida dentro do veículo, isso poderia até ser tomado como uma prova. Então, e a partir de agora, só com o exame de alveolar, então, realmente não foi interessante. Tá? Houve um retrocesso. E a gente aguarda esse retorno dessas regras, dessas novas normas, para que a legislação seja aplicada com mais efetividade. Professor, e que análise o senhor faz das campanhas de prevenção? A gente falou aqui que é preciso envolver a sociedade, não cabe apenas ao Estado, mas o Estado é um dos responsáveis por promover campanhas de prevenção. Elas estão sendo eficientes? Eu acho que tema jurídico já está, de alguma maneira, incentivando a discussão.
toda e qualquer campanha de prevenção é mais eficaz do que qualquer norma de repressão. Então, diante disso, o que eu posso dizer é o seguinte: falta ainda campanha de prevenção? Indubitavelmente. Principalmente partindo de escolas, porque é o berço, é onde você vai agregar a família, a sociedade, de uma maneira mais compacta, mais clara. Agora, se você me colocar, Álvaro, e as campanhas que estão sendo empreendidas hoje merecem esse respaldo, entendo que é absolutamente ainda ineficaz. Ou nós teremos o Estado tratando disso de uma maneira mais séria, levando em consideração que é uma arma em potencial muito gravosa, ou então, infelizmente, o nosso futuro não será tão promissor. Recentemente, uma turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu, ao analisar um caso de morte no trânsito, que o ato de entregar a chave de um veículo para um motorista alcoolizado pode caracterizar homicídio qualificado com dolo eventual, né? Quando a pessoa assume o risco de provocar uma morte mesmo sem intenção. Como o senhor avalia, como o senhor analisa essa decisão do STJ? Acredito que eu vou ser até repetitivo, Carla, naquela minha intenção de mostrar que é importante que se puna. Quem mais gera a criminalidade é a certeza da impunidade. Você sabe que não vai ser punido, consequentemente você não se incomoda em praticar qualquer algo ilícito. Se eu tenho convicção, veja bem, que alguém está alcoolizado e entrego o meu automóvel àquela pessoa para conduzir, eu terei, no mínimo, que ser responsável por aquilo que ele vier praticar. Se alguém está conduzindo o veículo e está embriagado, naturalmente eu não posso esperar que aquela condução seja compatível com alguém que tem os reflexos naturais. Então, o que ocorre? O dolo eventual trata exatamente disso. O que? Se você assume o risco de produzir aquele resultado, evidentemente que você vai ter que ser punido pelo resultado que vem acontecer. E aí o STJ agiu de uma forma lúcida e em respeito ao que pensa a sociedade, corretamente. Nós agradecemos a presença dos senhores aqui e abrimos espaço para as considerações finais. Policial Ketty. Agradecer o convite, em nome do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, aqui representado por um integrante da 2ª Delegacia Campina Grande, da 14ª Superintendência Paraíba. E tentar incutir na mente do condutor, na mente do brasileiro, a necessidade de uma mudança dos seus hábitos. Porque é a repetição, professor, que gera o hábito. Nós tivemos, no início da implementação do Código de Trânsito, a partir de 1997, um cenário em que foi exigido dos condutores brasileiros o uso do cinto de segurança. E no primeiro momento houve uma certa resistência, mas hoje é fato que a maioria dos condutores tem obedecido, né? Hoje nós estamos tentando incutir na mente dos condutores que esse cinto também é obrigatório para os passageiros que vão atrás principalmente. Então, se nós conseguirmos incutir uma nova cultura através de ações legislativas, através de ações educativas, através de ações sociais em relação ao consumo de álcool e associado à direção, nós vamos ter uma mudança e reflexos futuramente com a redução desses drásticos números que são realmente alarmantes. Professor Álvaro. Eu apenas quero agradecer, Carla, a você e agradecer também aos ensinamentos, às colocações aqui de Ketty, muito esclarecedoras e importantes para que a sociedade tome conhecimento e também rogar para que essa lei seja aprovada numa brevidade muito grande, porque nós estamos precisando de algo que venha auxiliar a se coibir os abusos que porventura estejam aparecendo. Muito agradecido. Obrigada. Vamos fazer mais uma pausa e no próximo bloco a conversa é sobre o 2º colóquio de Ciência Política e Direito, que vai acontecer agora em outubro na Facisa. Fica aí e a gente volta já já.